Queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste dia abençoado. Hoje, eu quero falar com cada um de vocês, especialmente aqueles que já caminharam muitos anos nesta vida, que já viram muitas coisas, que já passaram por lutas e vitórias. Vocês, que têm a sabedoria dos anos e a experiência do viver, sabem melhor do que ninguém que cada novo dia é uma bênção de Deus. Eu convido você a fazer algo que pode transformar não só o seu dia, mas toda a sua vida, e comece o seu dia com Jesus. Antes de abrir os olhos por completo, antes de pensar nos remédios que precisa tomar, antes mesmo de se levantar da cama, e lembre-se de Jesus. Diga com fé: Jesus, você é meu primeiro pensamento hoje. Quando você decide entregar o seu dia a Ele logo pela manhã, tudo muda. A Bíblia nos ensina que as misericórdias do Senhor jamais acabam, pois as suas compaixões não falham. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Estas são palavras do livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Isso quer dizer que todo dia, sem exceção, é uma nova oportunidade para viver a graça de Deus, para recomeçar, para ser fortalecido pelo seu amor. E é por isso que, agora, com humildade no coração e gratidão na alma, vamos juntos orar como o próprio Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês sabem melhor do que eu que quando acordamos, nossa mente já começa a trabalhar. Muitas vezes, os primeiros pensamentos são de preocupação: como estão os filhos, como vai ser o dia, e se acontecer isso ou aquilo. Para aqueles que já viveram mais, as preocupações podem ser sobre a saúde, sobre os netos, sobre o futuro da família. Mas eu quero lhes dizer algo muito importante: quando escolhemos fazer de Jesus o nosso primeiro pensamento, nós trocamos o peso da ansiedade pela leveza da esperança. O rei Davi, que também enfrentou muitas lutas em sua vida, nos ensina no Salmo 5, versículo 3: E de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, e de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Vejam que belo exemplo! Davi sabia que o começo do dia deveria ser com o Senhor. Ele não esperava que as coisas dessem errado para então procurar a Deus. Não. Ele começava o dia falando com o Pai Celestial. E isso fazia toda a diferença na vida dele. Orar logo ao acordar é como abrir a porta para que a luz de Deus entre e ilumine todo o nosso caminho. Vocês podem não saber como será o dia, e se haverá notícias boas ou ruins, se sentirão dor ou bem-estar, se terão visitas ou ficarão sozinhos, mas quando Jesus é o primeiro, vocês se lembram de quem está no controle de todas as coisas. Ele é o autor da paz que vocês precisam quando o coração está inquieto. Ele é a fonte da força que vocês buscam quando o corpo está cansado. Ele é a direção que a alma tanto deseja quando tudo parece incerto. Jesus disse, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Quantas manhãs vocês já acordaram com o coração pesado? Quantas vezes abriram os olhos já pensando nos problemas? Mas eu quero que saibam que existe uma maneira diferente de começar o dia. Existe uma forma de acordar com esperança no coração e paz na alma. Quando vocês fazem de Jesus o primeiro pensamento, vocês estão dizendo para Ele: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que Tu és bom, que Tu me amas, e que Tu cuidarás de mim hoje. Isso não é apenas uma oração bonita, e é um ato de fé que transforma tudo. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu palavras que devem tocar o coração de cada um de vocês. No capítulo 26, versículo 3, ele disse: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, por quem te confia. Que promessa maravilhosa! Paz perfeita para aqueles que confiam no Senhor. Imaginem começar cada dia assim, e em vez de se levantar já preocupados, vocês abrem os olhos e a primeira coisa que fazem é sorrir para Jesus.
Digam comigo: Jesus, eu escolho começar meu dia contigo. Que a tua presença seja maior do que qualquer preocupação que eu possa ter. Não importa a idade que tenham, não importa quantos anos já viveram, e cada manhã é um presente de Deus. Cada despertar é uma nova oportunidade de viver na graça divina. E quando começam o dia com Jesus, vocês descobrem que Ele pode transformar até os momentos mais simples em bênçãos especiais. Talvez alguém pense: pastor, eu já estou velho demais para mudar meus hábitos. Mas eu digo com toda a certeza, e nunca é tarde demais para começar uma vida de oração. Nunca é tarde demais para permitir que Jesus seja o primeiro pensamento do dia. A Bíblia nos promete em Joel 2:25, restituir-lhes-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus pode restaurar e renovar a vida de vocês em qualquer idade. Ele pode dar novo significado aos seus dias, nova alegria aos seus corações, nova esperança às suas almas. Tudo começa com uma simples decisão: fazer de Jesus o primeiro pensamento de cada manhã. Meus amados irmãos e irmãs, começar o dia com Jesus é muito mais do que uma frase bonita ou um costume religioso. É um ato de entrega total, um voto de confiança completa no Senhor que nos ama. E vocês, que já caminharam tanto nesta vida, sabem como é importante ter alguém em quem possamos confiar de verdade. As Escrituras nos ensinam no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Que palavras poderosas! Isso quer dizer que quando colocamos Deus no centro de nossas decisões, quando o buscamos em todas as nossas escolhas, Ele nos ajuda a andar pelo caminho certo, mesmo quando tudo parece confuso ao nosso redor. Vocês já viveram o suficiente para saber que a vida nem sempre é fácil. Já passaram por momentos de alegria e também por momentos de tristeza. Já experimentaram vitórias e também enfrentaram derrotas. Já viram pessoas que amavam partir para a casa do Pai, e talvez tenham questionado por que certas coisas acontecem. Mas eu quero que saibam de algo muito importante: Jesus não nos promete uma vida sem lutas, mas Ele nos promete sua presença constante, sua paz sobrenatural e sua vitória no meio de todas as batalhas. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, o próprio Jesus disse: "E no mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo." Quando vocês oram antes de sair de casa, mesmo que seja apenas para ir ao médico, ao mercado, ou visitar um amigo, vocês não saem sozinhos. O Senhor vai com vocês. Quando leem a palavra de Deus antes de enfrentar qualquer desafio do dia, vocês levam sabedoria divina consigo. E quando se lembram de Jesus antes de qualquer outra coisa, o coração se enche de fé e coragem. Muitas vezes, as pessoas da nossa idade enfrentam desafios específicos. Talvez seja o medo da solidão, especialmente para aqueles que perderam o companheiro ou companheira de uma vida inteira. Talvez seja a preocupação com a saúde, com exames médicos, com tratamentos. Ou talvez seja a ansiedade de se sentir um peso para os filhos e netos. Mas eu quero falar diretamente ao coração de cada um. No Salmo 23, escrito pelo rei Davi, tem palavras que servem perfeitamente para vocês hoje: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome." Vejam que beleza! Deus é o nosso pastor. Isso significa que Ele cuida de nós como um pastor cuida de suas ovelhas. Ele nos dá descanso quando estamos cansados, nos leva às águas tranquilas quando nossa alma está inquieta, e nos guia pelos caminhos certos mesmo quando não sabemos qual direção tomar. E o Salmo continua com palavras que trazem grande consolo: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam." Essas palavras foram escritas especialmente para momentos como os que vocês podem estar vivendo. Momentos em que a idade avançada nos faz pensar mais sobre a eternidade, momentos em que perdemos pessoas queridas, momentos em que sentimos que estamos caminhando por vales difíceis. Mas reparem na promessa: "Tu estás comigo." Deus não nos abandona nunca. Ele está conosco nos momentos de alegria e também nos momentos de tristeza.
Ele está conosco quando nos sentimos fortes e também quando nos sentimos frágeis. Ele está conosco quando temos companhia e também quando estamos sozinhos. Para aqueles que às vezes se sentem esquecidos pelo mundo, quero lembrar as palavras do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 15 e 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do bebê que amamenta? Pode deixar de amar o filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu jamais me esquecerei de você. Veja, eu a gravei nas palmas das minhas mãos. Que promessa extraordinária! Deus nunca se esquece de vocês. Mesmo que sintam que o mundo os esqueceu, mesmo que achem que não são mais importantes, Deus tem vocês gravados nas palmas de suas mãos. Vocês são preciosos aos olhos dele. Quando começam o dia com Jesus, quando fazem dele o guia dos seus passos, vocês descobrem uma verdade maravilhosa: cada dia pode ser uma nova aventura com Deus, não importa a idade que tenham. Ele pode usar vocês para abençoar outras pessoas, para ser luz onde estiverem, para fazer diferença no mundo ao seu redor. Que hoje, e todos os dias da vida de vocês, Jesus seja o seu guia, o seu conselheiro, o seu melhor amigo. Ele conhece cada dor que sentem, cada alegria que experimentam, cada sonho que ainda têm no coração. E ele caminha ao lado de vocês, sempre. Hashtag um dia com propósito, sendo luz no mundo. Queridos irmãos e irmãs, agora quero falar sobre algo que toca profundamente o coração de pessoas como vocês, que já viveram tantos anos e já fizeram tanto neste mundo. Quero falar sobre propósito. Às vezes, especialmente quando chegamos a uma idade mais avançada, quando os filhos já cresceram e seguiram seus próprios caminhos, quando talvez já nos aposentamos do trabalho, podemos nos perguntar: qual é o meu propósito agora? Ainda tenho algo importante para fazer? Eu quero dizer com toda a certeza e autoridade da palavra de Deus: sim. Vocês ainda têm um propósito maravilhoso na vida. Não importa se hoje vocês vão sair para trabalhar, se vão ficar em casa, se vão visitar os netos, ou se vão simplesmente cuidar das tarefas do dia a dia. O que importa é lembrar que vocês não foram criados por acaso. Deus tem um propósito específico para cada dia da vida de vocês. A Bíblia nos ensina na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso significa que hoje, exatamente hoje, Deus preparou coisas específicas para vocês fazerem. Talvez seja um telefonema para alguém que está precisando de carinho. Talvez seja um sorriso para um vizinho que está passando por dificuldades. Talvez seja uma palavra de sabedoria para um neto que está enfrentando decisões importantes. Vocês, que já viveram tanto, têm algo que os jovens ainda não têm: experiência. Vocês já passaram por situações que os mais novos ainda vão enfrentar. Vocês já aprenderam lições valiosas através dos anos. E isso é um tesouro que pode ser compartilhado com outros. O livro de Jó, no capítulo 12, versículo 12, nos diz: a sabedoria está com os idosos, e o entendimento com os de muita idade. Vejam que honra! Deus reconhece que vocês têm sabedoria e entendimento que vem com os anos de vida. Isso significa que vocês ainda têm muito a oferecer ao mundo. Quando começam o dia com Jesus, até as pequenas coisas ganham um significado especial. Um café preparado com amor para o esposo ou esposa se torna um ato de adoração. Uma conversa carinhosa com um filho ou neta se torna um momento de ministério. Uma oração feita por alguém que está passando dificuldades se torna uma poderosa ferramenta nas mãos de Deus. A sua presença no mundo faz diferença porque o Espírito de Deus habita em vocês. Quando caminham pela rua, quando vão ao mercado, quando conversam com os vizinhos, vocês levam a presença de Jesus com vocês. E isso pode transformar o dia de alguém sem que vocês nem mesmo percebam. Lembro-me das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, ela é colocada no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.
Vocês são luz. Não importa a idade, não importa se sentem cansados às vezes, não importa se acham que já fizeram tudo o que tinham para fazer na vida. Vocês ainda são luz neste mundo que muitas vezes parece tão escuro. Talvez alguns de vocês estejam pensando, pastor, eu não posso mais fazer grandes coisas. Meu corpo não tem mais a mesma energia de antes. Mas eu quero lembrá-los de que Deus usa as coisas pequenas para fazer grandes milagres. Uma palavra de encorajamento pode salvar um casamento. Uma oração sincera pode mudar o destino de uma família. Um abraço carinhoso pode curar um coração ferido. O profeta Zacarias nos ensina algo muito importante no capítulo 4, versículo 10, em quem despreza o dia das pequenas coisas. Deus não despreza as pequenas ações. Ele valoriza cada gesto de amor, cada palavra de fé, cada momento de oração que vocês oferecem. E para aqueles que às vezes se sentem limitados pela idade ou pela saúde, quero compartilhar uma promessa maravilhosa do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deus pode renovar as forças de vocês de maneiras que nem imaginam. Talvez não seja a força física de quando eram jovens, mas pode ser uma força espiritual poderosa, uma sabedoria profunda, uma paz que pode ser transmitida para outros. Então declarem comigo com fé, Jesus, que o meu dia glorifique o teu nome. Que as minhas atitudes reflitam o teu amor. Que cada palavra que eu disser, cada ação que eu fizer, cada pensamento que eu tiver seja usado por ti para abençoar outras pessoas. E que a tua vontade se cumpra na minha vida, hoje e sempre. Senhor Jesus, nosso Salvador e amigo fiel, muito obrigado por este novo dia que nos deste. Obrigado por renovar sobre nós a tua graça infinita, tua misericórdia que nunca falha e tua presença consoladora. Obrigado por cada manhã em que podemos abrir os olhos e ver mais um dia de vida que tu nos concedeste. Hoje, Senhor, nós te entregamos tudo, dos nossos pensamentos, que às vezes se enchem de preocupações, nossos sentimentos, que às vezes ficam pesados, nossas escolhas do dia, e cada passo que daremos. Recebe também nossos corpos, que talvez não tenham mais a mesma energia de antes, mas que ainda podem te servir com amor. Que o teu Espírito Santo nos conduza em perfeita paz hoje e nos fortaleça diante de qualquer desafio que possamos enfrentar. Se houver consultas médicas, que tu estejas na sala do médico conosco. Se houver conversas difíceis, que tu nos deis as palavras certas. Se houver momentos de solidão, que sintamos tua presença de maneira especial. Senhor, que possamos ver a tua mão em cada detalhe deste dia, no canto dos pássaros pela manhã, no sorriso de uma criança, no carinho de um amigo, na lembrança de um ente querido. Que possamos ser instrumentos do teu amor neste mundo, levando esperança onde há desespero, paz onde há conflito, e alegria onde há tristeza. Protege-nos do mal, Senhor. Guarda nossos corações de toda amargura, nossos olhos de toda inveja, nossos lábios de toda palavra que não edifica. Dá-nos sabedoria para tomar decisões corretas e coragem para enfrentar qualquer dificuldade. Abençoa nossas famílias, Senhor. Cuida de nossos filhos onde quer que estejam, protege nossos netos e bisnetos, e usa-nos para ser bênção na vida de cada um deles. Que nossa experiência de vida e nossa fé possam ser faróis que os guiem pelos caminhos da vida. Jesus, seja o nosso primeiro pensamento hoje e todos os dias que ainda viveremos nesta terra. E quando chegar o momento de irmos para a tua casa celestial, que possamos partir em paz, sabendo que vivemos com propósito e que deixamos um legado de fé e amor. Em teu precioso e santo nome oramos. Amém.